Para garantir a segurança das estradas, nas estradas, de quem pretende viajar para outros municípios agora, nessas festas de fim de ano, a Arsan, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos do Estado do Amazonas, intensifica a fiscalização dos transportes rodoviários intermunicipal e interestadual também, além de pontos estratégicos da capital. A fiscalização teve início na sexta-feira e segue durante as festas de fim de ano. Nós iremos agora conversar com o assessor da presidência da Arsan, que está conosco aqui, o jovem advogado Paulo Vitor. Muito obrigado pela participação do senhor, pela presença aqui, por ter aceito o nosso convite e sinta-se bem-vindo na Rádio Diário. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Patrick. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do trabalho da Arsan nesse final de ano. A gente já até cobriu, através do grupo aqui Diário de Comunicação, uma fiscalização sexta-feira lá na rodoviária de Manaus. A gente fez essa cobertura por lá. As fiscalizações, elas vão continuar na rodoviária e não só lá, em outros locais também? Então, a Arsan hoje ela trabalha ordinariamente com alguns pontos fixos de fiscalização. Rodoviária, na ponte Jornalista Felipe Dal e no entrocamento da BR-174 e da M010. O que acontece nessas épocas de festividade, onde tem uma demanda maior no transporte intermunicipal rodoviário de passageiros no estado do Amazonas? A Arsan, ela mobiliza todos os órgãos de fiscalizações municipais que fazem parte da região metropolitana e movimenta também outros órgãos de fiscalização do governo do estado do Amazonas, como a Polícia Militar e o Detran. E com isso nós fazemos uma fiscalização volante em pontos estratégicos, com o objetivo de combater o transporte clandestino nesse setor econômico, que é uma grande preocupação do nosso diretor-presidente Acra. Pois é, a gente nota, sabe, advogado, que lamentavelmente, em que pese a ação da Arsan, muita gente ainda viaja usando meios clandestinos, né? Seja nos barcos, seja nas estradas com ônibus, há muitos sem nenhuma condição. Se isso está acontecendo, não estaria faltando uma maior fiscalização? Então, é necessário trazer um contexto histórico, principalmente no sistema rodoviário intermunicipal do estado do Amazonas. Há uma deficiência estrutural nesse setor econômico. Por exemplo, há mais de 30 anos não surgiu nenhum tipo de regulamentação que estabelecesse padrões objetivos e técnicos que desse segurança, tanto para a população quanto para quem atua nesse setor econômico. Era normal. Era normal. Só para você ter uma ideia, quando nessa nova gestão nós assumimos a Arsan sobre a batuta do diretor-presidente Acra Ensper Júnior, nós tínhamos os dados de que mais de 2.000 veículos faziam esse transporte intermunicipal. No entanto, a Arsan ela tinha um registro apenas de 147 veículos. Hoje, nós temos quase 1.000 veículos cadastrados, ou seja, um aumento de quase 800% no setor de regulação. E o que isso representa? São um crescimento de mais de 700 veículos que têm autorização hoje para executar essa atividade econômica, garantindo uma prestação segura, eficaz e eficiente para a população. É bem verdade que há um caminho a ser preenchido ainda. Em decorrência disso, a Arsan ela vem mobilizando toda a estrutura do governo do estado. Isso é um pedido direto do nosso governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida, em parceria com o Detran, para que todos os agentes possam se comunicar e em parceria com a Polícia Militar também do estado do Amazonas, a gente possa fazer uma fiscalização segura e eficaz e combater o transporte clandestino de forma mais eficiente. Advogado Paulo Vitor, quando vocês estão nessas fiscalizações, o que vocês verificam lá? O que é verificado no ônibus, não só em relação à documentação do motorista? Bom, as principais questões em loco feitas pelos fiscais, primeiro são as questões técnicas do veículo. Verificar se o veículo tem condições de executar aquele transporte que ele se destinou. Segundo, toda a questão de documentação deve ser verificada. Terceiro, a questão da venda de bilhetagem, da venda dos bilhetes de passagem. Verificar se as gratuidades, sobretudo, estão sendo observadas. E também a questão da pontualidade. E alguns requisitos que norteiam todo o sistema, o sistema rodoviário, como, por exemplo, uma viagem uma viagem com uma distância maior de 35 quilômetros, o ônibus tem que ter um banheiro interno, senão ele não pode executar esse transporte de passageiros. A gente observou ainda há pouco, pelos dados da própria Arsan, que 25 mil pessoas, né, devem deixar Manaus para seus destinos, enfim, durante esse feriado de festas de fim de ano.
A Arsan, que faz a fiscalização, ela também tem se preocupado em conversar com as empresas, esclarecer aquilo que é importante, aquilo que não pode. O senhor falou das gratuidades também. Há essa conversa com as empresas? Sim, a Arsan, como uma agência reguladora, ela tem como os seus pilares de atuação o controle, a regulação e a fiscalização, e também o diálogo. É o papel de mediar a relação entre o prestador de serviço e quem se utiliza desse serviço. Com um bom exemplo, sexta-feira, nós atuamos de forma pontual na rodoviária em parceria com o PROCON, e aqui agradeço o titular do PROCON, o Dr. Jalil, que nos acompanhou nessa operação, para conversar com as empresas. E a gente detectou algumas irregularidades, principalmente em relação ao desrespeito à venda de gratuidade e algumas irregularidades. Mas vendendo? Tem gente que está vendendo? O desrespeito em relação às regras de gratuidade. Me perdoe, Patrick. Sim. Uma coisa que deve ser esclarecida aqui para a população, e aqui serve de informação, que cada veículo ele deve destinar no mínimo 2 assentos de gratuidade. Preenchido esses 2 assentos, essa pessoa que está no rol da gratuidade, ela faz jus ao pagamento de metade do bilhete. Se a empresa descumprir isso, nós pedimos que a população nos comunique através do 0800 280 8585, que é a nossa ouvidoria, e o WhatsApp 98 408 1799. É importante que você anote esses números aí. A Arsan criou um contato mais direto com a população para denúncias e até elogios, se for o caso. Tem um 0800 280 8585. E tem aquele WhatsApp que é a moda para todo mundo, né? É o 98408 1799. Muito importante também. Advogado, eu ainda tenho mais um questionamento, que é aquela situação que chamou a nossa atenção quando o senhor disse, olha, o transporte regular lá atrás, culturalmente, as pessoas pegavam, né, esses veículos sem nenhuma condição, culturalmente. 3 décadas se passaram. Tinha 100 e pouco regularizados para mais de 1.000 ilegais. E que isso está mudando agora, né? Mas qual é o perigo para quem continua usando o transporte irregular? Bom, o grande perigo é que você está tendo um veículo que não tem a licença por parte do Estado para executar aquela atividade econômica. Isso implica em que consequências? Primeiro, esse veículo não possui seguro. Então, em caso de algum acidente, as pessoas que estão dentro desse veículo e os terceiros ficam à mercê de qualquer compensação pecuniária que possa vir auxiliar. Primeiro que o barato sai caro e pode até custar a vida, né? Justamente isso. Em segundo lugar, e aqui eu acho que é o mais importante, a pessoa que busca talvez um bilhete um pouco mais barato para se locomover de um município a outro dentro do estado do Amazonas e leva seus entes queridos, está colocando em risco a família dos seus entes queridos. Porque você pega um veículo que não tem condições técnicas específicas para executar aquela atividade econômica. Um pneu careca pode fazer toda a diferença numa curva, num clima chuvoso, nas estradas estaduais do estado do Amazonas. Que a gente hoje vive esse clima de chuvas aqui na região. Então isso é muito importante e a gente faz o apelo à população que não utilize esses transportes que não têm autorização, e não só isso, identificando esse transporte clandestino, que comunique a Arsan através desses meios de comunicação, que a Arsan irá agir de forma imediata. Advogado Paulo Vitor, assessor da presidência da Arsan, que regula os transportes concedidos, os meios concedidos no estado do Amazonas, muito obrigado por sua presença aqui conosco, dividir teu conhecimento com a gente. Feliz Natal também. Eu que agradeço a todos os ouvintes, a você, Patrick, boas festas, viu? Valeu.